Olá, alunos, tudo bem com vocês? O objetivo da aula de hoje é demonstrar os principais aspectos de controles, fraudes e classificações a observar na auditoria sobre a demonstração do resultado. Esse tipo de exame dentro da auditoria é particularmente importante por conta de que, através da demonstração do resultado, podem ser identificados vários pontos como fraudes, erros ou inclusive má gestão dos dirigentes da organização. O tema da aula de hoje é auditoria sobre a demonstração do resultado. A auditoria sobre a demonstração do resultado, ela tem uma importância significativa dentro dos processos normais de trabalhos da auditoria, principalmente porque a demonstração do resultado, assim como o balanço patrimonial, ele é uma das peças obrigatórias de serem realizadas pelas empresas. Independente do porte, do segmento, as empresas, segundo a legislação no Brasil, devem elaborar demonstração do resultado, além do balanço patrimonial e algumas outras demonstrações. Como conceito, podemos observar, a demonstração do resultado evidencia o resultado que a empresa obteve, lucro ou prejuízo, no desenvolvimento de suas atividades durante um determinado período, geralmente igual a um ano. No final do conceito, observamos a afirmação que é geralmente igual a um ano. Por que geralmente? Na normalidade, a demonstração do resultado, de fato, ela apura o resultado dos últimos 12 meses, né? Possivelmente de janeiro a dezembro. Eventualmente, em alguns segmentos ou por uma necessidade específica, este resultado poderá ser apurado em períodos menores do que um ano. Em relação ao modelo de disposição dos grupos de contas que compõem a DR, ou demonstração do resultado, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo essa disposição na tabela que veremos a seguir. Vamos imaginar então a demonstração do resultado de uma empresa fictícia, cujo nome é CIA CMRC Industrial SA. Logo abaixo da denominação da companhia vem o nome da demonstração do resultado e o período a que ela se refere, né? Encerrada em 31/12 de um determinado ano. Vamos observar a partir de agora toda a descrição dos grupos que compõem a demonstração do resultado. O primeiro deles, receita operacional bruta. Logo em seguida, diminuindo, temos as deduções e abatimentos. Na sequência, receita operacional líquida, que é a composição da receita bruta menos as deduções. Depois temos os custos operacionais, chegando assim ao lucro operacional bruto. Na sequência, diminuindo do lucro operacional, temos as despesas operacionais. Posteriormente, outras receitas ou despesas operacionais, chegando assim ao lucro ou prejuízo operacional. Temos ainda o resultado do exercício antes da contribuição social, vindo logo em seguida diminuindo a provisão para a contribuição social, chegando ao resultado do exercício antes do imposto de renda. Posteriormente, teremos uma conta diminuindo também provisão para imposto de renda, chegando no resultado do exercício após o imposto de renda. E temos as diminuições das participações ainda, chegando na última linha da demonstração do resultado, que é o lucro líquido do exercício. Na tabela que acabamos de apresentar aos senhores, ficou clara a evidência de que há uma formatação à demonstração do resultado hierarquizando alguns grupos de contas, né? E o auditor deve observar essa sequência lógica das contas que compõem a demonstração do resultado, porque se a empresa inverter algumas dessas contas, por exemplo, colocando despesas operacionais antes dos custos, ou invertendo a ordem de contas como outras receitas operacionais antes de receita operacional, acaba indo contrário à legislação brasileira. Então, visualmente, assim como no balanço deve ser observada toda a dimensão e a estrutura que compõe os grupos de contas, também na demonstração do resultado, num primeiro contato, o auditor já deve observar todos esses itens. Auditoria sobre ciclo de receitas. Esta auditoria é extremamente importante porque concentra-se nas receitas um grande volume de operações dentro da companhia.
Podemos conceituar o ciclo de receitas conforme o seguinte texto. O ciclo de receitas de uma entidade corresponde às transações relacionadas com as vendas de produtos, mercadorias e serviços, atividades estas vinculadas diretamente ao ingresso de fluxos de caixa e, por este motivo, representam as receitas principais das companhias. O foco total do auditor, na preocupação quando ele aborda o ciclo das receitas, é principalmente identificar de fato o que vem gerando ingresso de recursos para dentro da companhia. Dentro dos possíveis riscos inerentes vinculados ao ciclo da receita, nós temos vários. A modo de exemplo, podemos citar pressões para superavaliar receitas. Imagine uma situação em que os próprios dirigentes da empresa, eles são remunerados, né? Uma parte da remuneração é de acordo com o desempenho das receitas da empresa. Quanto mais a empresa vender, mais bônus, mais benefício esses diretores terão. Numa situação de conflitos entre a direção e os acionistas minoritários, aqueles que eventualmente têm poucas ações dentro da companhia, esses acionistas minoritários eles podem forçar para que haja mais receita, porque a base da remuneração deles acaba sendo essa. Então, uma pressão para aumentar a receita e o mercado é recessivo pode gerar receitas fictícias. Essa seria uma preocupação grande do ponto de vista da auditoria. Outras seriam pressões para superestimar o valor das disponibilidades e o valor bruto de contas a receber. Ou ainda, subestimar a provisão para crédito de liquidação duvidosa. O que significa isso? A partir do momento que eu tenha dentro do meu balanço patrimonial um contas a receber e que a contrapartida de um contas a receber certamente tem que ser gerado por uma receita. Se eu não tenho receita, eu não tenho um contas a receber, uma conta de clientes, né? Então, se eu simulei aquela superavaliação da receita, provavelmente essa conta de ativo também estará superestimada, né? Eu terei valores a mais do que efetivamente deveria ter dentro da minha estrutura patrimonial. Então, o auditor tem que ter um cuidado extremamente grande em relação às operações que envolvem este ciclo considerado como ciclo das receitas. Um outro ciclo não menos importante do que o ciclo das receitas é aquele relativo à auditoria sobre o ciclo de gastos. Esta auditoria sobre o ciclo dos gastos, ela também deve se ter uma atenção muito grande por parte dos componentes da auditoria, seja ela interna ou externa. Há um conceito vinculado à auditoria sobre o ciclo dos gastos que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. O ciclo de gastos de uma entidade corresponde às transações relacionadas à contabilização dos valores inerentes aos custos e às despesas, os quais normalmente estão atrelados a um pagamento futuro. Por si só, se há um excesso de gastos, um excesso de custos, e esse gasto normalmente está atrelado a um pagamento futuro, pode haver manipulação. A partir do momento que a empresa não tenha efetivamente controlado, né, conta a conta dentro da demonstração do resultado, no que diz respeito às despesas, pode ser que haja uma nota particular dentro da estrutura das despesas da empresa e que, consequentemente, vai gerar um gasto neste ciclo. Portanto, existem alguns riscos inerentes vinculados ao ciclo de gastos. Um grande vínculo que deve ser feito no ciclo dos gastos diz respeito a pressões para subestimar despesas. No ciclo anterior que eu falava da receita, então, se uma empresa está passando por um mercado recessivo, ela não está conseguindo aumentar receitas. E mesmo assim, os dirigentes são remunerados com base na última linha da demonstração do resultado. Vamos supor que eles sejam remunerados, então, quanto mais lucro a empresa der,
mais bônus, mais remuneração esses dirigentes terão. Se não consegue aumentar a receita, uma outra possibilidade de manipular a informação e aumentar lucro seria subestimar despesas, né, que é o foco deste risco. É deixar de registrar algumas despesas, tendo um reflexo direto na última linha da demonstração. Se eu omito R$100 mil de despesa, o resultado aumenta em R$100 mil. Por isso que a preocupação constante do auditor é nesse sentido, né? Verificar ou procurar constatar se as despesas estão efetivamente contabilizadas sem que haja uma subestimação desses valores. Um outro item seriam pressões para subestimar contas a pagar. Há uma relação direta, né? Se eu tenho um contas a pagar que ele aparece lá no passivo do balanço patrimonial, este contas a pagar, normalmente ele gera uma despesa, né? Que é o reflexo direto dentro da demonstração do resultado. Se eu diminuo esse contas a pagar, eu deixo um passivo a menor, ele está tendo um reflexo na demonstração, subestimando este resultado, né, total das despesas, tendo um reflexo aumentando o lucro, conforme eu havia falado anteriormente. Então, tanto o ciclo de receita quanto o ciclo de gastos e despesas, atenção total no momento da auditoria. Quando tratamos de auditoria sobre a demonstração do resultado, nós não podemos perder de vista a conexão dos exames de auditoria da demonstração do resultado com o balanço patrimonial. Esta conexão ela é extremamente necessária porque essas duas demonstrações estão intimamente ligadas. Normalmente, um registro que eu faça em uma demonstração tem reflexo em outra. Então, os exames de auditoria em contas de resultado sempre são executados em conexão com as contas patrimoniais, em virtude do mecanismo das partidas dobradas, considerando que o reflexo de qualquer conta de resultado é impactado no ativo ou no passivo das companhias. Vocês bem lembram as aulas básicas de contabilidade que vocês tiveram, que não há débito sem crédito, que não há devedor sem credor. Esse conceito de débito e crédito, a todo momento, está vinculado a balanço patrimonial e demonstração do resultado. Por isso, desta conexão necessária. O auditor dificilmente vai analisar uma conta isoladamente. Ele tem que procurar entrelaçar as contas, né? Como exemplo, poderíamos ter receita financeira versus aplicações financeiras. Receita financeira, conta da demonstração do resultado. Aplicação financeira é uma conta de ativo. Então, toda vez que a empresa aplicar e tiver um rendimento, o rendimento proporcionado vai ter uma contabilização na demonstração do resultado. Entrelacei duas operações. Uma outra situação, outras receitas operacionais versus alienação de itens do imobilizado. Quando uma empresa aliena, né, ela vende uma máquina, vende um veículo, essa venda vai gerar uma receita. Então, movimentei uma conta de ativo, balanço patrimonial. A conexão direta, receita. Houve uma vinculação. O auditor tem que partilhar essas duas informações. Não analisar isoladamente, analisar o conjunto da operação. Então, há essa conexão novamente. Um outro exemplo, despesas com aquisição de matéria-prima versus estoques. Na aquisição dos estoques, temporariamente ele está registrado no ativo. Quando eu vendo esse estoque, eu tenho que baixar do ativo com reflexo na demonstração do resultado. Vinculou novamente. Observe que a todo momento há esse vínculo. Dificilmente o auditor vai analisar uma operação isoladamente. Por isso que a visão sistêmica da auditoria é extremamente importante. Um outro exemplo, despesas com impostos versus vendas versus impostos a pagar. Naturalmente, todas as vezes que a empresa vende, gera impostos, né? ICMS, IPI, PIS, COFINS, uma série de outros impostos, tributos vinculados às vendas, né? Eu não posso analisar somente a venda. Essa venda que a empresa teve gerou que tipo de imposto? Quais impostos? Esses impostos estão contabilizados? Se está a pagar, é um passivo. Vinculei, passivo e demonstração do resultado novamente. Mais um exemplo. Despesas com folha de pagamento versus salários a pagar. Despesa, demonstração do resultado.
salários a pagar, uma conta do passivo, novamente ao vínculo dessas duas operações. Gostaria de fazer um parênteses em relação a salários a pagar, porque é um ponto nevrálgico dentro das organizações, principalmente pela possibilidade de fraudes e manipulações. Nós temos um vídeo da Band News que eu gostaria que vocês acompanhassem, onde ele retrata uma fraude que aconteceu dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, com a implantação de funcionários fantasmas dentro da folha de pagamento. Vamos acompanhar esta reportagem. Entre os presos estão 3 ex-diretores da Assembleia Legislativa do Paraná. Habib Miguel, ex-diretor-geral da Casa, José Ari Nassif, diretor financeiro, e Cláudio Marques da Silva, da diretoria de pessoal, responsável pelas contratações. As prisões aconteceram um dia depois do bloqueio de 23 milhões de reais das contas bancárias dos acusados. Eles são suspeitos de envolvimento na contratação irregular de funcionários fantasmas. As contratações eram registradas em diários secretos, publicados de forma avulsa, sem numeração, o que impedia que os atos fossem fiscalizados. Foram presas também 7 pessoas de uma mesma família que aparecem na lista de funcionários da Assembleia Legislativa do Paraná, mas nunca cumpriram expediente na casa. Entre elas estão 2 agricultoras que alegam sobreviver com o Bolsa Família, só que em 5 anos receberam mais de R$1,5 milhão de reais. O dinheiro foi depositado em contas no nome das acusadas, que podem ser laranjas no esquema. Neste vídeo que acabamos de ver, fica evidente que a fraude gerou a saída de recursos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná com lesão aos cofres públicos, né? O vídeo trata de uma situação de uma empresa pública, mas nada impede que dentro das empresas privadas também houvesse uma fraude desta natureza. Do ponto de vista de auditoria, para inibir uma ação dessa, a implantação de funcionários fantasmas dentro da folha de pagamento, não é tão simples, né? Afinal de contas, o auditor vai fazer inventário de pessoas. Se for uma empresa pequena, né, relativamente pequena, 50, 80 funcionários, até eu posso ver visualmente, né? A folha de pagamento diz que tem 50, 60, 70 colaboradores, eu conto. Numa instituição muito grande, numa instituição pública ou empresas com matriz, filiais, torna-se difícil essa operação. Todavia, o auditor tem que tomar muito cuidado quando realiza auditoria sobre a folha de pagamento. Pegando aleatoriamente a ficha de registro dos funcionários, com foto, e certificando de que essas pessoas de fato existem, que têm algum vínculo de colaboração com a empresa, em quais áreas estão lotadas. É bastante importante este tipo de verificação no momento da auditoria. Uma outra correlação que deve existir quando a gente faz auditoria sobre a demonstração do resultado e o balanço patrimonial diz respeito a despesas com férias e 13º salário versus as provisões passivas. Particularmente no que tange às férias, o auditor tem que tomar cuidado de que a empresa está concedendo as férias dentro do que prevê a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né? De que não pode ficar 2 períodos cumulativos de férias sem que o funcionário efetivamente goze destas férias. Então teria que ver através da data de admissão do funcionário se esse período aquisitivo venceu ou não venceu, né? Se essas férias estão sendo pagas com o abono pecuniário, 1/3 constitucional, que é aquilo que a legislação prevê. Porque muitas fraudes podem ser feitas também neste processo dos cálculos da folha de pagamento e provisão de férias e 13º, né? Horas extras tem que ser verificado se a empresa efetivamente demandou por horas extras, quem que autorizou, para que não hajam essas possíveis fraudes dentro das provisões de férias. No que diz respeito ao 13º salário, jamais um balanço patrimonial, e aí há a conexão, poderia terminar em dezembro com saldo a pagar de 13º salário, porque a legislação brasileira determina que o 13º salário tem que ser pago durante o ano, né, no máximo até o dia 20 de dezembro. Não há possibilidade de pagar no mês seguinte ou no ano seguinte. Essa remuneração ela tem que ser
paga durante o ano. Eu poderia, eventualmente, ter saldo de provisão de férias, de 13º jamais, por essa condição de ter que ser paga durante o ano. Outra conexão importante diz respeito a despesas com vendas versus as obrigações a pagar. Inúmeras são as despesas que podem gerar através das vendas, né? Naturalmente, se a empresa tem vendedores, a base da remuneração do vendedor é comissão. Então, o cuidado que o auditor deve ter é em relação a, será que essas comissões que constam lá no passivo, balanço patrimonial, efetivamente são decorrentes de vendas geradas pela empresa, que constam na demonstração do resultado? Há uma conexão necessária entre a despesa com vendas e as obrigações a pagar. Para gerar comissão, a empresa tem que ter gerado vendas. Não existe comissão se não tiver a venda. Então, o auditor ele tem que fazer esta vinculação diretamente. A propósito das comissões, seria conveniente saber também como que a empresa vincula o pagamento da comissão. E aí entram em polêmicas, né? A comissão deve ser paga a partir do momento que vendeu ou a partir do momento que quem comprou pagou a empresa, ou seja, através dos recebimentos. Que uma coisa é vender, a outra é receber. Vender, o vendedor de fato ele vai vendendo, mas muitas vezes não há preocupação se essas vendas vão gerar entradas de recursos dentro da empresa. Então tem que haver uma vinculação dessa situação. Como que há a remuneração das comissões dentro das companhias? Pode ser também uma possibilidade de fraude nessa área de despesas. Falando da conexão de custo das vendas versus estoques versus formação dos custos. Aí, novamente, há um vasto campo de erros, de manipulações. Quando atribuímos custo a um produto é algo difícil, né? Porque há um componente dentro do custo que ele é visível, que é o custo direto, né? Que são aquelas pessoas que trabalham direto na manufatura de um produto, a matéria-prima utilizada diretamente na manufatura de um produto, mas há uma série de custos indiretos, né? A energia elétrica que uma empresa tem, que passa por diversas máquinas, que produz diversos itens, tem que ter algo que chama-se rateio. No rateio há uma possibilidade de manipulação. Como que está sendo essa formação dos custos indiretos? Qual é o critério que a empresa está utilizando? Será que não há manipulação neste critério, aumentando, forçando que hajam gastos demais vinculados aos custos, quando eu quero diminuir resultado? Ou deixar de contabilizar alguns gastos vinculados aos custos, quando eu quero aumentar o resultado? Então, o auditor deve ter uma extrema preocupação em relação a esses itens. No que diz respeito à venda, pode ser que gere uma devolução. Então, há uma conexão também de devolução de vendas versus estoques. Qual que é a possibilidade de ter erro ou eventualmente fraude nessa operação? A devolução da venda, ela tem que voltar para os estoques, né? É o caminho contrário de quando eu vendo. Se quando eu vendi, baixei um estoque e esse estoque foi transferido a quem comprou, a um cliente, né? Chegando essa mercadoria ou produto ao cliente e ele não concordando com aquilo que ele comprou, ele devolve para a empresa. Naturalmente tem que voltar para onde? Para os estoques. Então é uma conexão necessária. Se aparecer dentro da demonstração do resultado devolução de vendas, a conexão o auditor tem que verificar dentro do ativo se houve o ingresso nos estoques. Esta verificação, ela não é só a verificação documental. Não bastaria eu verificar a nota fiscal, porque uma nota fiscal também pode ser fabricada, né? Eu teria que fazer a constatação visual, e aí ir até os estoques da companhia e identificar que tipo de estoque que foi devolvido pelo cliente. Aí é uma constatação de que a operação transmite um pouquinho mais de segurança, né? Ou um pouco mais de segurança, ou uma segurança relativa. Houve a nota fiscal de venda, houve a contabilização na contabilidade e visualmente eu identifiquei que o estoque existe.
Para todas essas conexões e a todo momento que o auditor realiza exames de auditoria, seja no balanço patrimonial, na demonstração do resultado, ou até mesmo em auditorias operacionais em áreas distintas da empresa, ele se utiliza de um programa de auditoria. É um documento destinado a dar uma diretriz, um roteiro para que o auditor não se perca muito durante o processo da auditoria. Então, a partir deste momento, nós iremos verificar o modelo de programa de auditoria aplicável às contas de resultado. Eu peço a especial atenção de vocês para essa explicação da formatação do programa de auditoria, porque, inclusive, a partir dessa explicação, irá subsidiar uma atividade prática que, ao final da aula, vocês irão executar. Então, por favor, acompanhem comigo o formato do programa de auditoria que nós vamos simular. Imaginando, então, que nós tenhamos uma empresa fictícia, Claumar, Auditores Independentes, SS Limitada. Esta empresa de auditoria, ela está realizando auditoria no cliente Companhia CMRC Industrial S.A. e a área a ser auditada seria resultado, consequentemente envolvendo receita, custos e despesas. Dentro deste programa de auditoria, alguns padrões são importantes, né? Por exemplo, um dos itens que compõe diz respeito aos objetivos. Quando nós tratamos da descrição dos objetivos que devem compor o programa de auditoria, é conveniente que sempre comece com o verbo de ação. O objetivo tem que ser uma ação para o auditor. Então, existem palavras-chave: verificar, confirmar, determinar, observar. Todos esses verbos são chavões dentro da auditoria, que deve iniciar quando a gente descreve um objetivo. Voltando aqui ao modelo, nós elencamos pelo menos 3 grandes objetivos. Um deles, determinar se todas as receitas, custos e despesas atribuídos ao período estão devidamente comprovadas e contabilizadas. Um outro objetivo, determinar se as receitas, custos e despesas estão corretamente classificados nas demonstrações financeiras. E um terceiro objetivo, verificar se as receitas, custos e despesas estão contabilizados de acordo com os princípios de contabilidade. Além deste item objetivo, então o auditor já vai com um foco para a área, já sabe o que ele quer, afinal de contas. O passo seguinte seria determinar o escopo, né? Deve compor também dentro da do programa de auditoria essa determinação do escopo, que é o segundo item. Observem comigo. Na determinação do escopo, é primordial que eu defina tempo e espaço, né? No nosso exemplo, essas demonstrações que estão sendo auditadas é 31/12 de um determinado ano, que seriam objeto desta auditoria. E a materialidade está vinculado ao percentual que seria examinado. No nosso exemplo, seria examinado todas as operações de um determinado ano, né? Na prática, poderia ser diminuído essa materialidade, né? 10% ou 20% ou 30% da folha de pagamento, depende do interesse e do objetivo da auditoria naquele determinado momento. O terceiro item que deve ser observado diz respeito aos procedimentos de auditoria. E nesses procedimentos de auditoria, também é conveniente sempre iniciar com uma ação. A modo de exemplo, nós temos ali o primeiro item: solicite a demonstração do resultado e verifique visualmente se a disposição dos grupos atende à legislação. Um segundo item: obtenha as notas fiscais de vendas confrontando com as receitas com os saldos de clientes. Então, os procedimentos de auditoria seriam uma sequência lógica de etapas que o auditor deve cumprir no momento que está realizando a auditoria em determinada área, até para que ele não deixe nenhum ponto crucial de lado, né? A partir do momento que eu tenho um roteiro, fica mais fácil de eu conduzir a auditoria ao longo das áreas. Ao final do programa de auditoria, nós teríamos quem que preparou
esse papel de trabalho. Hipoteticamente aqui teria uma auditora chamada Tainá, em que data que ela fez esta preparação do papel de trabalho. Quem que efetivamente executou a auditoria, hipoteticamente foi o Vitor, numa determinada data também, revisado pelo gerente, pelo supervisor de auditoria, Cláudio Marcelo, que faria a função então de verificar se todas as operações ali que haviam sido propostas foram efetivamente realizadas. A partir deste momento, eu gostaria de propor uma atividade prática a vocês, que seria justamente montar um programa de auditoria vinculado à área de custos, para a gente determinar uma área qualquer, né? Respeitando essa formatação estudada, eu gostaria que vocês traçassem os objetivos da auditoria, identificassem a determinação do escopo do trabalho, bem como pudessem descrever os procedimentos de auditoria necessários ao cumprimento deste processo, né? Dentro desses procedimentos de auditoria, o ideal é a descrição de entre 10 e 15, reforçando, começando com verbos, de tal maneira que o auditor pegasse aquele documento e soubesse o que fazer. Espero que a aula tenha sido bastante proveitosa a cada um de vocês, partindo-se do princípio que a auditoria dentro da demonstração do resultado é uma das mais importantes atividades que o auditor possa fazer na sua atividade cotidiana. Como dicas de estudo, eu proponho a leitura do CPC 26, que ele pode ser obtido junto ao site www.cpc.org.br, onde ele trata da apresentação das demonstrações contábeis, de maneira a que fique bastante claro essa nova estrutura em relação ao balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, além das informações que a empresa deve divulgar ao público externo. Desejo a todos bons estudos.